8h07 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, ao vivo também, nosso streaming aí no Face, Folha FM 98, no YouTube e também no Instagram. Olha, daqui a pouco esse programa estará editado para podcast e logo mais reprise na Plena TV. De volta com a Priscila Marins, advogada, especialista na área de eleitoral, conversa conosco hoje sobre esse voto impresso, distritão. Vamos entrar em vários assuntos, né, com a Priscila, aproveitando aí a sua presença aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com consultas médicas, fisioterapia, acupuntura, inclusive exames também toxicológicos para a renovação da sua habilitação ou para tirar a sua carteira de motorista. Aproveite. Clínica Proteus. Arnaldo, eu volto com você. Antes de passar para essa questão do distritão, eu queria só levantar um assunto ainda relacionado a essa questão do voto impresso, Priscila. Eu lembro de discussões, pela matéria jornalística, que falavam até sobre a possibilidade do eleitor não precisar ir votar num local específico. Com cadastro da biometria, teria um aparelho que em casa mesmo você poderia votar com um dispositivo de acesso à internet, votaria pela biometria. E isso facilitaria, o discurso era esse, facilitaria, daria maior celeridade, evitaria filas, e de repente o país volta a discutir voto impresso. Do seu ponto de vista, o que aconteceu para essa virada assim, tão repentina? Porque um dos argumentos que se usam quando se tenta discutir quem é a favor ou contra o voto impresso é o fato de que o político que está hoje no poder ele foi eleito justamente pelo voto impresso, é um processo que vem desde 96. E só agora essa revolução, o que você acha que foi o ponto de virada aí para esse assunto ganhar tanta visibilidade e gerar tantas discussões? Então, Arnaldo, como eu falei, eu acho que o ponto de virada foi, de fato, essas duas questões que envolveram a eleição de 2018, né? Na questão da apuração, em que o presidente se equivocou ao alegar que pelo Nordeste já uma dada hora, se eu não me engano, era 18 horas e poucos minutos, ele já tinha mais de 60% dos votos do Nordeste computado e ele ganharia em primeiro turno. Ele já começava, ele já discutia a legitimidade da eleição estando eleito. Não sei se vocês se recordam disso, em 2018. Ele foi eleito e discutiu o resultado da eleição, uma coisa assim até meio que absurda, né? Porque você é eleito com voto eletrônico e discute a legitimidade do voto que te elegeu. Então, daí você já vê. E outra questão que eles gostam muito de bater é a questão que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele fala que foram tirados 950 mil votos dele, que não foi. Mas, a par de tudo isso, eu acho que o próprio desgaste do presidente, né, e uma possível surpresa nas urnas, podem estar motivando essa questão de voto impresso, urna eletrônica não é confiável, como que você vai saber? Porque é tanta coisa absurda que surge na internet. Você tem uma ideia, fala assim, se você for jogar na loteria, você vai aceitar que o seu voto, que seu jogo seja eletrônico, sem o papel escrito? Cara, são coisas completamente diferentes, não tem nem como comparar um negócio desse, entendeu? Então, assim, você vê que é para descredibilizar o sistema caso o resultado não lhe seja favorável. Para que, na verdade, eu acho que é uma tentativa de judicializar um processo eleitoral que ainda nem chegou. Né? Eu vejo mais por esse sentido, até pela fragilidade do discurso de quem defende. Porque para você discutir essa questão do voto impresso ou auditoria na eleição, você tem que conhecer um pouco, não só do direito eleitoral, do processo eleitoral, mas sobretudo de tecnologia e da tecnologia aplicada à eleição. E as pessoas em momento algum falam sobre isso. Elas só falam que o voto tem que ser impresso porque o eleitor tem direito de saber em quem ele votou. Mas o eleitor sabe em quem votou, gente. Porque aparece na tela, só você digitar. Entende? Então eu acho que é mais para descredibilizar o sistema e os próprios ataques do presidente da República à Justiça Eleitoral, né, à instituição da Justiça Eleitoral, ao próprio presidente da Justiça Eleitoral, é algo que deixa muito claro que é um discurso muito mais político do que técnico. Porque quando você vai para um discurso técnico, você consegue uma discussão mais relevante de engrandecimento, crescimento e evolução no sistema. Agora, quando você vai para uma questão política guiada por desinformação, porque
tudo que está envolvendo aí a questão do voto eletrônico está sendo gerido por desinformações. Você conversar com qualquer pessoa que trabalhou na justiça eleitoral, ou como mesário, como presidente, você vai ver que isso daí não é possível. E outra, você põe em xeque, inclusive, a credibilidade dos servidores da justiça eleitoral. Porque para burlar um negócio desse, você tem que ter, no mínimo, uma parceria criminosa, vamos dizer assim, com vários atores na justiça eleitoral, até você chegar a uma fraude no sentido que o presidente vem pregando, entendeu? E você vê que essa discussão ela é tão grande que se esquece de toda a reforma eleitoral que está sendo discutida, que não é pequena. É uma reforma eleitoral das maiores que a gente já viu, inclusive com a reforma do próprio Código Eleitoral inteiro, nessa questão do distritão, né, dos sistemas de representação da população. E ninguém discute com tanto afinco como discute o voto impresso, que é uma coisa que comprovadamente garante a lisura das eleições. Agora vamos passar um pouco para essa questão aí. Eu até olhar lá as perguntas do grupo, Nogueira, depois você me ajuda aí, tem algumas perguntas lá, mas o assunto às vezes ele acaba se complementando, né? E aí, vamos entrar agora nessa questão do distritão, que chama muita atenção, né? Tem a pergunta aqui do colega seu lá da Câmara de São João, o Zé Vitor, que está acompanhando a gente, ele coloca: doutora Priscila, na sua visão, para as eleições do ano que vem, terá alteração com a volta das coligações nas eleições proporcionais e o sistema distritão? É isso que se discute nessa PEC que inicialmente foi aprovada na comissão especial. O que você pontua aí como importante nessas discussões dessa PEC e o que você acha que pode ou não prosperar quando essa discussão for mais aprofundada? Então, Arnaldo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa PEC ela não tinha nada a ver com distritão, ela não tinha nada a ver com isso. Essa PEC, inicialmente, inclusive eu escrevi sobre essa PEC, a PEC 125, né? Ela falava única e exclusivamente a respeito da proibição de se realizar a eleição quando ela cair num domingo que seja antecedente de feriados nacionais ou que logo após viesse feriado nacional prolongado, para evitar a evasão do eleitor às urnas. Essa era a proposta inicial da. Você vê que não tinha nada a ver com o sistema de representação política, não tinha a ver. Então, isso já, no meu ponto de vista, eu já tinha contestado isso num artigo que eu fiz. Por que eu já tinha contestado isso? Porque você alterar a data de uma eleição em uma semana, você altera todos os prazos eleitorais. E prazos eleitorais que têm como início, né, de contagem no dia da eleição, como, por exemplo, a inelegibilidade por abuso de poder. Então, você alterar em uma semana, você torna a pessoa que está inelegível por ficha limpa inelegível. Então, aí você já tem um problema. Né? Então, aí a gente tem que ponderar, né, colocar na balança. O meu pró é maior que o meu contra? O meu contra, né, para você ver, do meu ponto de vista, aí já não era uma PEC boa. Para minha surpresa, quando essa PEC foi à votação, o relatório que veio trazendo um substitutivo, mudando tudo, e já mudou de novo. Né? Então, assim, o que eles propuseram aqui? Eles propuseram a alteração do sistema de representação da população. Por que isso? Isso é uma reclamação, sabe, muito antiga, inclusive da classe jurista, da academia, né, de todo mundo. Por quê? O eleitor, no sistema, nós temos dois sistemas, né, que existem de votação, que quando a gente fala em sistema de representação, a gente está falando de quem vai representar o povo no poder, é isso. É como que eu vou transformar voto em cadeira. O sistema majoritário, problema nenhum, zero. Mas é um voto nominal, é um voto individual, né? Eu voto sabendo quem eu estou elegendo. Beleza, prefeito, governador, deputado, senador. Desculpa, prefeito, governador, presidente, senador. Então, se eu quero votar no candidato A, eu vou votar no candidato A. Eu sei que eu estou votando em quem eu quero que eu ganhe. No sistema proporcional, isso já não acontece, porque exigem vários fatores aqui que, se eu for falar, a gente precisaria de uns 3 programas, né? Que é o coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário, sobras partidárias, enfim.
Então, muitas vezes o eleitor, e esse é o grande problema do sistema proporcional, que inclusive gera a descredibilidade do eleitor em relação ao resultado das eleições, né? Porque ele vota num candidato e acorda com outro eleito, mesmo o candidato dele sendo o mais votado naquela eleição. Porque o partido não teve desempenho suficiente para que aquele candidato dele, apesar de ter mais votos, entre na eleição. E em Campos a gente já teve um caso desse, salvo engano, na eleição do Renato Barbosa, que foi o mais votado em Campos na época, e o partido não alcançou o coeficiente eleitoral e ele ficou fora da Câmara. Perdão, agora houve um caso também do José Maria Rangel, ele teve foram 4.150 votos do PT. E o PT não fez o coeficiente, e tem vereador com muito menos votos do que ele eleito. Sim, só que agora, Cláudia, a gente tem uma vantagem em relação à época que aconteceu o fato que eu estou te falando com o Renato, porque na época do fato do Renato, o partido que não alcançava o coeficiente eleitoral, ele não participava das sobras. E agora todos os partidos que participam da eleição participam da sobra. Então, hoje, o que isso faz? Esse processo proporcional, esse sistema, ele amplia, ele acaba por proliferar a criação de partidos políticos, né? Abandona-se a ideia de ideologia, de bandeira partidária, né? E busca-se criar a criação de partido para fim de eleger alguém. Essa é a grande verdade. No Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura de levantar bandeiras, salvo raríssimas exceções. O que a gente vê é partidos sendo montados, né? O tempo todo nós temos o maior número de partidos da história hoje, né? Partidos que servem para eleger fulano A ou fulano B. Em Campos a gente teve vários casos de partido que não alcançaram o coeficiente eleitoral e teve candidato eleito, né? Então, assim, por exemplo, o Twin foi um caso desse. O partido não alcançou o coeficiente eleitoral, mas ele entrou na sobra. Então, é um sistema que, para o eleitor, é difícil de entender. Como que o candidato tem mais voto e o outro tem menos voto? Só que é um sistema, por outro lado, que garante a representatividade das minorias. Porque se você parar para pensar, o sistema majoritário, ele não garante representatividade de minoria. É quem tem mais voto. Quem vai ter mais voto? Quem é mais conhecido, quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro, quem tem mais possibilidade. Então, o que é defendido hoje pela Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral defende o sistema distrital misto. O que seria o sistema distrital misto? A gente teria, por exemplo, em Campos, nós teríamos 25 vagas para vereador, né? Metade dessas vagas seriam pelo sistema distrital e a outra metade pelo sistema proporcional, como já é hoje, né? De lista aberta, como a gente tem hoje. E como que seriam os distritos? Os distritos seriam dividiriam o município, né? Em porções geográficas compatíveis com o número de habitantes, e o candidato seria o candidato daquele distrito. E esse candidato daquele distrito, ele pode concorrer nas duas listas, tanto na do distrito, quanto na lista proporcional toda. Então, ali você garantiria um sistema em que você teria o candidato eleito pelo voto majoritário, porque o sistema distrital seria o voto majoritário, né? O voto no candidato do distrito, e aí você teria uma representação da localidade, né, fincada em uma pessoa, porque hoje você não consegue isso, né, não tem várias localidades, tem vários vereadores, deputados, enquanto outras não tem nenhuma. Né? Então você não consegue buscar melhorias para a sua localidade, porque você não tem representante eleito, né, por conta de todas essas questões partidárias que a gente falou. E o restante das vagas seria pelo sistema proporcional como é hoje, garantindo as minorias. O que acontece? Essa PEC trouxe o quê? Ela trouxe exatamente isso que eu estou falando para vocês, essa forma do distrital misto. Sendo que, para a eleição de 2022, porque o distrital misto, ele demanda tempo para implantar, né? Ele delega para que seja feita a questão da divisão dos distritos, né? Tem municípios e
fora que ele bota que municípios, por exemplo, menos de 100 mil habitantes é o voto majoritário, aí você tiraria, por exemplo, São João da Barra da Vida não teria proporcional, você não teria representação de minoria, teria distrital, o distrito seria considerado o próprio município, então ali seria o voto igual ao prefeito, majoritário, né? E em relação à eleição de 2022, a proposta é, como não dá tempo, e de fato não dá tempo, de fazer uma divisão proporcional em todos os estados para que isso aconteça, seria o distritão, que seria o quê? O voto majoritário. Distritão nada vai dizer que o voto majoritário. Eu vou votar de forma... os candidatos mais votados serão eleitos. Então, acabaria com o sistema proporcional nas eleições de 2022. E isso é muito ruim. Isso é extremamente ruim. Por quê? Por vários motivos. É mais caro, porque quando você fala em trazer o distrital misto, você traz uma ideia de baratear o custo da eleição. Porque se você parar para pensar, se eu tenho distritos, né, e até para deputado estadual, deputado federal, esse deputado estadual e deputado federal, ele vai utilizar a base do distrito dele para fazer campanha, não vai precisar rodar o estado todo. Porque aqui no Rio a gente tem um estado pequeno, mas imagina Minas, que é um estado gigantesco, uma porção do município. Então ele concentraria a base dele naquele distrito, né, e você teria um barateamento de custo de eleição. No majoritário é o contrário. Você tem que rodar tudo, tal como uma eleição para governador, por exemplo. Entendeu? E pior, você acaba com os votos da representação da minoria, porque você acaba facilitando eleições de pessoas conhecidas, né? As pessoas que estão mais na mídia, né? Por exemplo, artistas. É o caso que a gente viu, por exemplo, do Jean Williams, que tinha saído do Big Brother e foi eleito, do Palhaço Tiririca, de vários atores aí que viraram deputados e foram deputados não justamente por serem pessoas mais conhecidas, que o público lembra mais, pessoas com mais capital, mais dinheiro mesmo, né? Porque aí custa mais alto e aí quem tem mais poder econômico certamente tem mais chances de ser eleito. E pior que isso, você acaba com a questão que a gente avançou muito na questão na briga da representação feminina, porque a gente sabe que num voto majoritário, certamente a gente que já tem pouca representação feminina, a gente pode chegar a nenhuma. Porque a gente sabe que a questão de financeira, ela é bem mais forte para a questão de uma eleição feminina, né? Apesar da gente ter cota, hoje com cota de 30%, a gente não consegue, imagina numa eleição majoritária, se você colocar aí, como que vai ficar isso. Então, hoje é isso. E é muito combatido por esses motivos, entendeu? Por excluir as minorias do processo democrático, né? Concentrar nas mãos daqueles que têm mais poder econômico e têm mais visibilidade, e também por ameaçar, inclusive, a questão da votação feminina. Eu não sei se conseguiu entender, porque é bem complicado isso para entender. Sim. A minha dúvida é em relação ao modelo distrital misto, né? Vamos pegar Campos como exemplo. Aqui em Campos, o morador do centro deveria ser mais de um distrito caso houvesse essa divisão, mas vamos dizer que seja um distrito só aqui no centro. O eleitor aqui do centro, na eleição a vereador, ele vota em 2 candidatos, um no Exato. Distrito e depois um no geral. Pro total? Sim, exatamente isso. E poderia repetir, por exemplo? Poderia votar 2 vezes na mesma pessoa? Sim, pela proposta que hoje está, seria. Mas essa proposta a gente sabe que pode sofrer modificações no plenário, né? Porque como ela veio para a comissão era de um jeito, como foi para o plenário foi outro. Como foi para a comissão foi outro. E quando vai para o plenário pode sofrer modificação. Hoje seria sim, poderia sim. Só que aí tem uma história já que eu já ouvi. Caiu. Travou um pouco a conexão aí, né? Caiu o áudio, para mim aqui travou a conexão dela, justo. Vamos tentar restabelecer aqui esse sinal com a Priscila Marins e a gente volta ao tema aí, que é aquilo que a gente falava, né? Aliás, que ela falava que precisa de um mês de programa quase para a gente destrinchar detalhadamente se for citado então cada... Voltou, Priscila?
Voltei. Se for citado cada artigo, então, da lei, né, 9.504, né, então você fica aí numa série de Netflix para explicar esse programa. Mas, por gentileza, continue então. Acho que parou. Se você puder recomeçar. Que existe uma proposta de que, por exemplo, votou no candidato ao distrito e na lista geral, né? E aí esse candidato a distrito, os votos desse candidato a distrito eleito não seriam computados na lista geral. Então, assim, é um sistema que precisa de um aprofundamento após uma possível aprovação para que ele possa ser executado. Porque não adianta. O que acontece sempre em eleição? Ano ímpar é o ano de inovar, né? Todo mundo quer inovar em ano ímpar para aplicar na eleição. Aí dá tudo errado, muda de novo no ano seguinte. Por exemplo, a questão das coligações. A gente viu que as coligações, por mais combatidas que sejam, e são muito combatidas, porque justamente pelo que eu já falei para vocês da questão de que o Brasil não tem essa ideologia partidária como deveria ser, né? E aí, o que acontece? Partidos que às vezes não têm nenhuma identidade ideológica acabam se juntando, né, para poder ter uma votação e eleger mais pessoas ali. E aí você acaba votando, por exemplo, você acaba votando num candidato contrário ao aborto e acorda com eleito um candidato favorável ao aborto na coligação que você votou. O seu voto foi dado para aquilo que você repudia. Então, o fim da coligação acabou um pouco com isso, mas não acabou com o problema da proporcionalidade. Por quê? Porque partidos pequenos acabaram servindo para eleger um candidato só. Então, assim, se eu posso participar hoje da sobra, o que eu faço? Eu monto uma nominata, né? Para quem não sabe, nominata é o número de candidatos, considerando que esse número de candidatos, ele me deu uma votação muito próxima do quociente eleitoral para que, quando rode a sobra, eu seja eleito. Então, assim, o que a gente repudia no sistema majoritário para a questão proporcional, que é justamente o não individualismo do voto, o voto não nominal, né? E sim o voto de ideologia, o voto de representação de classes, de representação de minorias, acaba sendo burlado pelo próprio sistema proporcional. E com a questão do distritão, você traz isso muito à tona. Porque o que acontece? Você traz a questão nominal e a questão individual para uma eleição de deputado, que é quem representa o povo, né? E aí, o que acontece? Se você parar para pensar, inclusive na questão, porque hoje quem detém o monopólio político, né, e eleitoral no Brasil é o partido político. Você não consegue participar de uma eleição sem estar filiado a um partido político, ponto. Só que você vê que muitas vezes a pessoa não vai para um partido político porque ela se identifica com as bandeiras levantadas por aquele partido político. Ela vai por aquele partido político porque ela tem viabilidade no seu pleito ali. Ela tem uma viabilidade de ser eleito por ali. E aí o que acontece? Era aquela dança das cadeiras. Acabou a eleição, troca de partido. Eu já me elegi, agora eu troco. Aí veio a fidelidade partidária. Aí o STF votou a fidelidade partidária, excluindo a questão da fidelidade partidária do voto majoritário, justamente por ser um voto nominal, individual, na pessoa. Por mais que esteja com o partido, que do meu ponto de vista está erradíssimo, mas enfim, se o partido detém um monopólio, independente de ser majoritário ou não, o cara não poderia sair. Mas enfim, o STF diz que não, que ali o voto é nominal, o voto é individual, e então não se aplica a fidelidade partidária para os casos da majoritária. E aí você traz o distritão, que não seria um voto nominal? Seria um voto nominal. Da mesma forma, seria um voto individual. Só que a proposta prevê, por exemplo, que o candidato eleito, ainda que pelo voto distrital, pelo sistema majoritário ou pelo sistema proporcional, se ele sair do partido, ele perde o mandato, a menos que o partido autorize ou as causas legais. Então, assim, começa a dar uma bagunçada aí no sistema, porque aí se você
for parar para pensar, não é justo que no sistema majoritário para prefeito eu não aplique a infidelidade partidária, mas no sistema majoritário para vereador, por exemplo, eu aplique. Então, você não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Então, você tem um monte de problema nisso tudo aí que vai gerar a partir dessas alterações. Mas é uma alteração que seria uma alteração boa. O distrital misto eu considero uma alteração boa. Eu não considero uma alteração boa o distritão. Aí não, porque eu afasto a minoria. Mas o distrital misto, se feito de uma maneira com calma, não para a eleição de 2022, porque não dá tempo, mas para as próximas, né? Com toda a rede de legislação bem clara para o eleitor, eu acho que seria uma forma de trazer o eleitor para mais próximo da sua representatividade em si, entendeu? Sim. Se fizer uma pesquisa hoje e perguntar ao eleitor, se perguntar a ele quem que ele votou para vereador, esquece. Não, né? A gente não lembra. A maioria não lembra. Agora, se perguntar para qual vereador ele votou, eu votei para Arnaldo Neto. Qual o partido de Arnaldo Neto? Não sabe. Não sabe. Porque eu não votei no partido do Arnaldo. Eu votei no Arnaldo porque eu gosto dele, porque ele é competente, porque ele é trabalhador e essa coisa toda. Então, é isso que a gente fica... E aí, por isso que traz aí, né, a sua palavra, que é especialista no assunto, para a gente começar a ter o norte e formar uma opinião que seja, no mínimo, equilibrada. Inclusive... Né? Porque se o distritão é prejudicial aos menores, aos candidatos mais humildes, mais pobres, então tem que ser contra. Mas se o distritão misto tem uma vantagem, e aí é possível sim, porque eu acho que o sonho de todo eleitor, acredito, não sei vocês, eu gostaria de que o candidato que eu votei e que teve mais voto ganhasse a eleição, logicamente. Mas nesse caso nem sempre ganha o mais votado, então fica meio que uma injustiça também para esses candidatos, não? Sim, é isso que traz a descredibilidade do eleitor para votar, porque ele vota, faz uma campanha e o candidato dele é bem votado e não é eleito, aí começa aquelas coisas, houve roubo, houve não sei o quê, porque o eleitor não compreende, o sistema proporcional ele é complexo, mas ele é necessário para uma democracia, é o sistema que mais atende a democracia, mas atende a democracia quando eu tenho um sistema partidário forte também, que não é o caso no nosso caso. Pra você ter uma ideia, o ministro Barroso, no TSE, ele defende, inclusive, o distrital misto, mas no proporcional ele defende a lista fechada. O que é isso? Porque eu tenho sistema proporcional de lista aberta, que é o que o Brasil faz, né? O voto é no partido, então contabiliza o voto dado aos candidatos e o voto dado ao partido e a lista dos mais votados daquele partido de acordo com a quantidade de vagas que ocupa. E o ministro Barroso, ele defende que haja no proporcional o sistema de lista fechada, para que o eleitor já conheça, antes da eleição, que se aquele partido ganhar, quem entra é fulano de tal. Para que não haja essa questão, votou... Mas ele também defende que haja uma possibilidade do último da fila pular para o primeiro, desde que ele seja mais votado, dentro do partido dele, entendeu? Então, assim, é um sistema tão complexo que para chegar a um modelo perfeito é muito difícil quando você não tem um fortalecimento partidário. Se a gente tivesse um fortalecimento partidário, isso não estaria acontecendo. Se você olhar a Inglaterra, por exemplo, eles têm um fortalecimento partidário muito grande, né? Então, o sistema majoritário deles, eles são muito fiéis ao partido, como também nos Estados Unidos são conservadores, né, democratas. Então, assim, eles são... Você tem aquela coisa bem partidária, bem resolvida. Aqui não é. Você vê pelo número de partidos. Gente, é indecente o número de partidos no Brasil. Hoje, eu já nem sei mais quais são todos os partidos, porque cada hora surge um, e cada eleição surge outro.
Você não permite eleição avulsa no Brasil. Você não pode participar de uma eleição se você não estiver no partido. Mas o presidente da República está sem partido. Ele elegeu, saiu do partido, está sem partido. E aí? Qual partido ele representa? Qual bandeira ele representa? A dele, só ele. Tá vendo como tem algumas brechas que reclamam mudanças, mas que não podem ser mudanças pensadas para resolver pontualmente. Precisa de uma mudança que seja pensada ao longo do tempo. E não é isso que acontece. Acontece que no apagar das luzes, todo ano ímpar, em outubro, começa as reformas eleitorais. Uma porção de coisas aí que acaba a gente não conseguindo aplicar, acaba tendo que entrar com ação direta de inconstitucionalidade para tombar, porque não é viável, e aí fica essa zona que fica. Entendeu? Então, assim, se a gente buscasse... No caso não é, desculpa, fazer um trocadilho aqui, no caso não é zona eleitoral, é bagunça mesmo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tem a proposta da alteração do Código Eleitoral. A gente tem mais de uma proposta de alteração do Código Eleitoral. Quando eu termino de estudar uma, que eu acho que agora eu vou poder formar uma opinião naquilo ali, outro deputado pede outra, completamente diferente. Então, você tem que trabalhar em vários projetos para você conseguir entender o que eles estão pensando, o que eles estão querendo, né? E, assim, a gente viu na eleição, principalmente na eleição para vereador, que as coligações, embora tragam essa questão muito ruim de partidos aliados que não comungam da mesma ideia, que acabaram se juntando para eleger, fez uma diferença muito grande na questão, na eleição. A gente viu que candidatos fortes ficaram fora da disputa, e se tivessem coligados, certamente não ficaria. Uhum. Né? Então, a gente viu, e esse talvez seja o maior desespero dos atuais deputados, porque aconteceu a nível municipal, imagina isso a nível de deputado estadual e deputado federal. Vai piorar também, né? Porque você tem que ter um partido muito forte. Com a quantidade de partido que existe, fortalecimento de um partido é muito difícil. Buscar representatividade de um partido e perder, imagina, na última eleição, teve para deputado que já aplicou a regra da sobra partidária, e a gente teve, se eu não me engano, 2 ou 3 deputados federais eleitos na sobra sem fazer quociente eleitoral, que foi eleito com 12 mil votos, e candidato com mais de 40 mil, 50 mil não foi eleito. Olha que loucura. Então você pega um partido pequeno, sem representatividade nenhuma, mas que tem um cara que é bom, né? E aí esse cara vai lá e consegue se eleger numa sobra partidária, né? E a coligação tinha aquela história de puxador de voto, né? Que também ainda tem. Você continua com puxador de voto, né? Que é aquele cara que é mais conhecido, então ele tem muitos votos e acaba puxando outros. O caso mais emblemático que a gente teve foi o caso do Enéas, que puxou 5 deputados federais com ele, o último deputado federal tinha 200 votos, né? Hoje isso não aconteceria, porque hoje a gente tem a cláusula de desempenho, né? O candidato que não alcançar 10% do quociente eleitoral, ele não é considerado eleito. Mas naquela época, você viu, o candidato com 200 votos foi eleito, numa puxada de... Bom, o Enéas foi fantástico também essa história dele. Bom, são 8 horas e 40 minutos, travou aí a conexão com a Priscila de novo. Vamos ver se enquanto ela destrava, a gente faz uma pausa rápida aqui, não é, Arnaldo? E último bloco. Voltou. Bom, quer encerrar o raciocínio então, não, querida? Já mais ou menos, é por aí. É aquilo que a gente falou, o programa depende aí precisa muito de mais tempo, e a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Tomara que isso seja aí melhor pensado pelos nossos deputados federais e, né, não aplicado aí já para a próxima eleição. Eu não sei se a PEC determina a aplicação na próxima eleição. Sim, determina já na próxima. Distritão. Só que o Senado já sinalizou que não passa lá. Não passa lá. Então, isso aí. Bom,
Mas é aquilo que o Arnaldo falou aqui, aquilo que a gente falava mais cedo, né? Ontem foi ontem, hoje é o dia da sessão, no caso aqui de Campos, né? O voto do Código Tributário. Vamos ver o jogo jogado. A gente faz uma pausa rápida, intervalo, e por falar em Código Tributário, próximo bloco então a gente pega mais um pouco aí do grande conhecimento da Priscila Marins sobre o Código Tributário também, falar um pouco sobre essa questão aí e que deve ser aprovado hoje pela Câmara com uma discussão muito forte aí e, claro, né, todas as forças contrárias do setor produtivo de Campos a esse aumento de imposto justamente agora durante a pandemia. São 8h42. Voltamos em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Devido à pandemia,